A confirmação do foco de influenza aviária no Rio Grande do Sul tem trazido muita preocupação, principalmente no meio dos criadores de aves. E aí, pessoal? Aqui é a Cida. Eu sou zootecnista e também criadora de galinhas. Os 2 casos confirmados até agora no Rio Grande do Sul foram em uma granja comercial de aves de reprodução na cidade de Montenegro e em aves silvestres, no caso cisnes, moradores do zoológico de Sapucaia do Sul. O MAPA, Ministério da Agricultura e Pecuária, confirmou a detecção do vírus da influenza aviária de alta patogenicidade em um matrizeiro de aves comerciais na cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Todas as aves do local, mais de 17 mil aves, foram sacrificadas e as medidas de contenção e erradicação do foco foram iniciados. Ovos férteis que saíram dessa propriedade nos últimos 28 dias estão sendo rastreados e destruídos para evitar a contaminação. O governo de Minas Gerais, por exemplo, anunciou o descarte de 450 toneladas de ovos fecundados vindos dessa região. Com base nas últimas informações, vários estados e cidades estão com casos suspeitos em análise, tanto em granjas comerciais quanto em criações domésticas de subsistências e aves silvestres. Estão sendo investigados os seguintes locais: no Rio Grande do Sul, na cidade de Estância Velha, está sendo investigado um caso de criação doméstica. Em Triunfo, também criação doméstica. E em Derrubadas, a suspeita é de aves silvestres. Em Santa Catarina, na cidade de Ipumirim, uma granja comercial. Em Tocantins, na cidade de Aguiarnópolis, granja comercial. No Ceará, na cidade de Salitre, criação doméstica. E no Pará, na cidade de Carajás, também criação doméstica. A influenza aviária é uma doença viral que afeta principalmente as aves, mas também pode infectar mamíferos. A transmissão ocorre pelo contato com aves doentes e também pela água ou pelos materiais contaminados. O risco de infecções em humanos pelo vírus da gripe ou influenza aviária é muito baixo e, em sua maioria, ocorre entre tratadores ou profissionais com contato intenso com as aves ou mamíferos infectados, vivos ou mortos. A infecção pode acontecer pelo contato direto ou indireto com aves infectadas, por meio de secreções respiratórias, fezes, fluidos corporais ou superfícies contaminadas. A doença não é transmitida por alimentos bem cozidos ou preparados corretamente, e a transmissão entre pessoas é muito limitada. O consumo de carne ou ovos armazenados em casa ou em pontos de vendas é seguro, já que a doença foi detectada em uma granja voltada para aves de reprodução. A população pode se manter segura, não havendo qualquer restrição ao seu consumo. A nossa criação caseira de galinhas está altamente exposta ao risco da gripe aviária, especialmente se não forem tomadas medidas de biosseguridade adequadas. O vírus da influenza aviária que causa a doença circula naturalmente em aves silvestres, e especialmente as aquáticas, e pode ser transmitido para aves domésticas de diversas formas. Os principais riscos para a criação caseira são contato com aves silvestres. Aves de criação caseira muitas vezes ficam soltas ou em contato com o ambiente externo, facilitando o contato com aves silvestres contaminadas. E são exemplos disso patos selvagens, gansos, marrecos e outros. O vírus se espalha por contato direto, através das secreções respiratórias e fezes, ou indireto, na água e alimentos contaminados. Em criações caseiras, as medidas de higiene e isolamento geralmente são mais precárias do que em granjas comerciais. Isso
aumenta a vulnerabilidade a doenças. O manuseio das aves, a limpeza do ambiente e dos equipamentos sem os devidos cuidados podem contribuir para a disseminação do vírus. Em uma criação menor, pode ser mais difícil identificar os sintomas iniciais da doença, o que retarda a notificação e a contenção do surto. É fundamental estar atento a qualquer sinal de doença nas aves, como, por exemplo, letargia e falta de apetite, dificuldade respiratória, tosse, espirros, secreção nasal ou ocular, inchaço da cabeça, cristas, barbelas e articulações inchadas, queda repentina na produção de ovos ou ovos com casca fina e deformados, torcicolo, incoordenação motora, diarreia, desidratação e, muito importante, a morte súbita e elevada mortalidade. Morrem muitas aves de uma vez só em um curto período. Para minimizar os riscos, algumas medidas são essenciais, tais como o isolamento. É importante evitar o contato das suas aves com aves silvestres, especialmente as aquáticas, e, se possível, mantenha as aves em um local cercado e telado. Lave as mãos com água e sabão antes e depois de manipular as aves e seus equipamentos. Se possível, use roupas e calçados exclusivos para o manejo das aves. Limpe e desinfete regularmente o local onde as aves vivem, bebedouros e também os comedouros. Proteja as fontes de água e caixas d'água para evitar contaminação. Diminua ou restrinja o acesso de pessoas e outros animais, como cães, gatos e roedores, ao local das aves. Mantenha a ração e a água das aves protegidas do contato com aves selvagens e de roedores. Fique atento a qualquer alteração no comportamento das aves, sinais de doenças ou morte repentina. Caso você encontre aves doentes ou mortas, principalmente aves silvestres, não se aproxime, alimente ou toque nelas para tentar ajudá-las ou socorrê-las. Não deixe cães, gatos e outros animais domésticos se aproximarem dessas aves. E para finalizar, quero reforçar algo importante. Cuidar das nossas galinhas é um ato de carinho e de responsabilidade. A influenza aviária é uma doença séria, mas com atenção e bons hábitos, a gente consegue evitar que ela chegue perto. Mantenha tudo limpinho, fique de olho em qualquer sinal diferente e peça ajuda se precisar. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigada por assistir.